Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Câmara recebe seminário sobre suicídio e depressão. Evento faz parte das ações do Setembro Amarelo. Comissão em Defesa do INPE se reúne com o Sindicato dos Servidores da Ciência e Tecnologia para discutir sobre o trabalho do Instituto. A ideia é realizar uma reunião pública para apresentar à população os serviços realizados pelo INPE. Vereadores acompanham o lançamento de programa de prevenção ao câncer no intestino. A iniciativa contou com uma réplica gigante do intestino para alertar a população sobre a doença. Confira os principais assuntos debatidos pelos vereadores na sessão de terça e os projetos aprovados durante a sessão de quinta-feira. E parlamentares se reúnem com o secretário executivo de Segurança Pública para apresentar demandas de melhorias ao setor. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 59ª sessão ordinária do ano, foram aprovados 9 processos. Outros 19 documentos foram lidos e começam a tramitar na Câmara. Entre as aprovações está o projeto que dispõe sobre a emissão e o uso de carteira de identificação para pessoas com deficiência física, sensorial ou mental e idosos, que utilizam o sistema de transporte público coletivo urbano aqui no município de São José dos Campos. O objetivo da proposta é diminuir a burocracia no procedimento de concessão do benefício de gratuidade no transporte público municipal. Segundo o governo, a padronização dos procedimentos tende a otimizar o sistema e agilizar o trâmite dos processos de concessão dos direitos que já estão garantidos na legislação. O benefício será expedido pela Secretaria de Mobilidade Urbana, mediante cadastramento dos interessados, após perícia médica, comprovando as necessidades especiais. Ainda foi aprovado o projeto de lei complementar encaminhado pelo Poder Executivo, que altera a legislação vigente quanto ao número de vagas para a contratação de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Ao todo, serão 244 novas vagas. Deste total, 154 serão destinadas aos agentes de saúde, passando dos 175 atuais postos para 329. As outras 90 vagas são para agentes de combate a endemias, passando de 100 para 190. Os vereadores também votaram favorável ao projeto de decreto legislativo apresentado pelas comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos e de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, que aprovou as contas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos relativas ao exercício do ano de 2016. Ainda durante a sessão, 2 projetos de lei de autoria do vereador Dilermando Diede Alvarenga denominaram ruas no conjunto habitacional Dom Pedro II, na zona sul da cidade. Familiares de Armando Luiz Pimenta acompanharam a aprovação do projeto, que deu o nome dele à atual Rua 26 do bairro. E participaram da sessão parentes de Tereza Oliveira Prado, que dá seu nome à Rua 27 do Dom Pedro II. A família de Sebastião Marques da Silva também acompanhou do plenário a votação do projeto de lei de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que dá seu nome a uma rua no bairro Dom Pedro II. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Comissão em Defesa do INPE recebeu representantes do SINDICT, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área da Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, para discutir a situação atual do Instituto após polêmica que envolveu os dados sobre o desmatamento na Amazônia. No encontro, os vereadores destacaram a necessidade de realizar uma reunião pública para que a população conheça o trabalho do INPE. Em reunião realizada pela Comissão em Defesa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os vereadores receberam representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área da ciência e tecnologia do setor aeroespacial para avaliar a situação atual do Instituto. No encontro, o sindicato apontou a falta de recursos humanos, o trabalho de monitoramento por satélite ao desmatamento da floresta amazônica e o corte orçamentário da instituição.
Participaram da reunião o presidente do Sindict, Ivanil Elisiário Barbosa, e o vice Fernando Moraes Santos, acompanhados de mais 2 membros da diretoria. Também estiveram presentes o vereador Juvenil Silvério, que preside a comissão, e os parlamentares Amélia Naomi, Dulce Rita, José Dimas e Wagner Balieiro. De acordo com o sindicato, a falta de reposição de mão de obra coloca em risco a subsistência do Instituto. Dados apresentados no encontro apontam que, em 1990, o quadro de funcionários do INPE era de cerca de 2.000 servidores. Atualmente, este número teria caído para menos de 700. O Serviço de Monitoramento e Divulgação do Desmatamento da Amazônia, realizado pelo INPE, também fez parte dos assuntos tratados na reunião. A preocupação do sindicato é com a possibilidade de contratação do IBAMA pelo governo federal para divulgar os dados do desmatamento no Brasil. Ao fim do encontro, os vereadores sugeriram a realização de uma reunião pública na Câmara para informar a população a respeito do trabalho realizado pelo INPE, especialmente no setor de observação da terra, que é o responsável pelo levantamento de dados do desmatamento na Amazônia. A ideia é convidar servidores do Instituto e especialistas no assunto para apresentar o tema. A comissão foi criada no dia 6 de agosto, após polêmica envolvendo o trabalho de monitoramento do desmatamento da Amazônia feito pelo INPE. E no próximo bloco, o assunto é segurança pública. Vereadores apresentaram demandas de melhorias no setor para o secretário executivo de segurança. E você ainda confere como foi a sessão da terça-feira. Não saia daí, porque a gente volta já. E olá, o Semana Legislativa está de volta. Confira agora um resumo dos principais assuntos debatidos pelos vereadores durante a sessão de terça-feira. Entre os 260 documentos apreciados durante a 58ª sessão do ano, cerca de 60 eram requerimentos destinados a instituições como a PM, concessionárias de energia e transporte, com pedidos de ronda policial e serviços de manutenção. 159 indicações também foram lidas, a maior parte com solicitações como limpeza pública, podas de árvores, entre outras. Os vereadores aprovaram ainda uma moção apresentada pela vereadora Renata Paiva que manifesta repúdio à PEC paralela da reforma da Previdência quanto ao fim da isenção de contribuição patronal destinado à Seguridade Social para instituições filantrópicas. 4 vereadores usaram a tribuna durante o Pinga-Fogo para tratar de assuntos de interesse público. O primeiro foi o vereador Lino Bispo, que reforçou a necessidade da presença das mulheres na política e também ações de manutenção pública realizadas na cidade. O parlamentar também apontou a sanção de um projeto de lei que obriga que agressores de mulheres paguem as despesas do SUS quanto ao atendimento às vítimas. O professor Calazans Camargo falou sobre esporte e sobre manutenção pública, citando a troca de lâmpadas convencionais pelas de LED em diversas ruas da cidade. Quanto ao esporte, ele destacou o dos atletas da cidade em um campeonato de judô realizado em São José e da reforma do poliesportivo do bairro Altos de Santana. O terceiro a fazer uso da palavra, o vereador Dr. Elton, comentou sobre a necessidade da realização de ações de prevenção ao câncer no intestino e citou uma campanha sobre o tema que está sendo realizada em um dos shoppings da cidade. O vereador também abordou a campanha Setembro Amarelo e comentou sobre um seminário sediado na Câmara que abordou o tema com especialistas e a comunidade. Já o vereador Marcão da Academia falou da importância da prática do esporte como forma de prevenção de doenças. Nesse sentido, ele também reforçou sobre a campanha de alerta ao câncer no intestino, realizada na cidade. Marcão também defendeu a importância do poder público atuar de modo a propiciar qualidade de vida à população, seja por meio do esporte ou alimentação. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora a gente vai falar de segurança pública. Um grupo de vereadores se reuniu com o secretário executivo de Segurança do Estado, o coronel Álvaro Batista Camilo, para discutir e avaliar as ações e investimentos do setor em nossa cidade. No encontro, os parlamentares também apresentaram demandas e sugestões de melhorias para ampliar o trabalho da Polícia Militar e outros serviços de segurança pública em São José.
Vereadores e autoridades da Polícia Militar reunidos para discutir sobre segurança. A convite da Secretaria de Segurança Pública do Estado, os parlamentares puderam apresentar para o secretário executivo da pasta, o coronel da PM Álvaro Batista Camilo, sugestões e demandas para ampliar o serviço de segurança em São José dos Campos. De acordo com o coronel, esta é uma ação que vem sendo realizada periodicamente pela secretaria em várias cidades do estado. O objetivo é integrar as comunidades e as diversas autoridades públicas, a exemplo dos vereadores, nas atividades realizadas pela Polícia Militar e outros setores de segurança. A ideia é ouvir. Então a segurança pública se fará presente em todo o estado de São Paulo, com visitas como essa, minha, do secretário executivo da Polícia Militar, do secretário executivo da Polícia Civil, que é o Dr. Youssef, do próprio secretário de Segurança, ouvir aqui as questões e em conjunto, nós trabalharmos aí, construirmos soluções perenes de segurança. Estiveram presentes os vereadores Robertinho da Padaria, presidente da Câmara, Amélia Naomi, Maninho 100%, Renata Paiva e Sérgio Camargo. O encontro contou ainda com a participação do comandante do Policiamento do Interior 1, o coronel José Eduardo Stanelles. Na ocasião, a Secretaria de Segurança apresentou aos parlamentares os investimentos na área já realizados neste ano, além de previsões de melhorias para este e o próximo ano. Entre os anúncios estavam a aquisição de novas viaturas, drones e câmeras para os programas Detecta e Olho Vivo, além do aumento na contratação de efetivos. A expectativa é que até novembro mais 3.000 policiais efetivos façam parte da corporação. São José também deve ganhar uma nova sede do Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, em 2021. Outro ponto apresentado na reunião foi a queda no número de homicídios no comparativo do primeiro semestre deste ano, que diminuiu 12,8%, uma marca histórica, segundo a PM. Como reflexo do bom resultado, os vereadores apontaram o programa São José Unida. Essa integração, essa união da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, esse projeto também, esse programa que o prefeito criou de São José Unida, de reunir todas essas instituições junto, isso aí, logicamente, que isso ajuda no dia a dia na questão da segurança pública, e por isso nossa cidade acho que tem avançado bastante, e a questão de investimentos também. Mas ainda é preciso melhorar. De acordo com a Polícia Militar, os desafios do setor ainda são a necessidade de ampliar a infraestrutura, além do aumento na contratação de efetivos. Nesse sentido, os vereadores fizeram uma série de sugestões ao secretário executivo de Segurança, entre elas a implantação de novos departamentos de polícia na cidade, além da instalação de uma base do Corpo de Bombeiros na região norte. Eu fiz alguns encaminhamentos, que foi ampliar a abrangência do 2º DP, que hoje está no Jardim Paulista, para atender toda aquela região. O 6º DP, que hoje está dentro do Vista Verde, que ele possa também ser deslocado para Pedro Frige, atendendo todo o fundo da região leste, e também na região norte, a patrulha rural, considerando aí que nós temos uma maior parte da nossa cidade, 70% é rural, e boa parte dela está na zona norte, que compreende até São Francisco Xavier, passando por Monteiro Lobato também. Os parlamentares também reforçaram o pedido para que a Delegacia da Mulher em São José dos Campos atue 24 horas. Eu acho que essa é uma proposta que nós vamos continuar sensibilizando para que nós sejamos a próxima cidade a ser atendida. E uma outra coisa que eu coloquei e é importante é na formação dos policiais, Eu acho que é necessário que a polícia invista bastante, porque o primeiro a chegar quando a mulher faz a primeira denúncia é a viatura. E às vezes ela chega 3, 4, 5 vezes, então o policial ele tem que ter uma formação de gênero, saber que a violência contra a mulher num dia não é nada, no outro dia é mais grave, e lá na frente pode ser a morte dessa mulher. Então, portanto, a formação dos policiais é fundamental, como é fundamental ter a delegacia 24 horas. Outro apontamento feito pelos vereadores foi a necessidade de envolver a polícia no processo de urbanização da cidade. A intenção é que os novos empreendimentos tenham um relatório de impacto de segurança realizado pela PM. Várias coisas que a Polícia Militar tem o know-how, tem a experiência e pode contribuir para as prefeituras, para os secretários de planejamento, para que possa
pensar em segurança quando vai se construir a cidade. Um loteamento novo, uma praça nova, uma escola nova, uma UBS, ou seja, é importante, vou levar essa sugestão para a Prefeitura, através da Câmara Municipal, que na construção de qualquer empreendimento em São José, seja necessário também um relatório do impacto da segurança para aquela região. Os pedidos foram avaliados pelo Coronel Camilo, que apontou a importância da participação da Câmara na construção das políticas públicas de segurança. Incentivei aqui os nossos vereadores a criarem frentes parlamentares de segurança, fazerem debates sobre a segurança, interferirem inclusive no processo, das construções de grandes empreendimentos, para pedir ali um relatório de impacto na segurança, como pensar na segurança antes de construir um shopping, um conjunto habitacional, um centro esportivo, um hospital, para que isso também seja pensado na questão de segurança, porque depois vai refletir na segurança e no fim prejudica a qualidade de vida da gente mesmo. E a gente já volta para falar de saúde. Vereadores acompanham o lançamento do Programa de Prevenção ao Câncer do Intestino. Já na área da saúde mental, você vai ver detalhes do seminário realizado na Câmara, que discutiu com toda a população as temáticas do suicídio e depressão. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. Como uma das ações do Setembro Amarelo, a Câmara recebeu um seminário promovido pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, para discutir com a população e também com autoridades da imprensa e outros setores as temáticas do suicídio e depressão. Além de apresentar o trabalho do CVV, o encontro também buscou orientar o público sobre como prevenir que uma pessoa tire a própria vida. Para marcar as ações do Setembro Amarelo, a Câmara recebeu um seminário promovido pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, com o objetivo de discutir as temáticas do suicídio e da depressão com toda a comunidade. Com o slogan "Ei você, alguém do seu lado pode estar precisando de socorro", o encontro busca orientar sobre a necessidade de prevenir os casos de suicídio e reforçar a importância de procurar tratamento para a depressão. Além de representantes do CVV, autoridades médicas e de outros setores, o seminário ainda contou com a presença do vereador Dr. Elton, membro da Comissão de Saúde. De acordo com o vereador, ações como esta são fundamentais para prevenir os casos de suicídio que têm crescido bastante no nosso país e também em todo o mundo, em especial entre jovens e idosos. Ainda segundo o parlamentar, o poder público tem um papel importante no processo de apoio e conscientização sobre essa temática. Nós podemos trazer informação. E a informação pode trazer mudança no entendimento das pessoas e como nós podemos acolher as pessoas que estão em sofrimento. Mas também é necessário medidas com aumento, por exemplo, de atendimento para doenças e desordens de saúde mental. E esta é uma pauta que precisa ser discutida adequadamente com o Executivo e um empenho bastante importante do Legislativo para poder melhorar a saúde da população. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. Já no Brasil, ocorre um suicídio a cada 45 minutos. De acordo com o coordenador do CVV, Alberto Carboni, esses números mostram que o suicídio precisa deixar de ser visto como um tabu e deve ser encarado como uma questão de saúde pública. E por falar em tabu, durante o seminário foi reforçado o papel da imprensa em falar sobre o suicídio, uma vez que discutir o assunto pode ser uma forma de prevenção. Quanto mais se fala sobre o suicídio, menos ocorrências de suicídio terão, né? Isso foi com câncer, isso foi com AIDS, que quando se começou a falar com a população, diminuiu-se a incidência. Com o suicídio é a mesma coisa. Quanto mais falarmos, menos tabu terá do suicídio. E como a depressão é um dos fatores de risco para um suicídio, o médico psiquiatra Marcelo Priante Pintos apresentou a relação das doenças mentais com foco em como buscar ajuda. A primeira questão importante é não haver cobrança por parte dos familiares. Cobrança para que a pessoa se resolva, que a vida aconteça, e sim procurar ajuda profissional. Primeiramente para uma avaliação. Nem sempre precisa ser com um psiquiatra de primeiro, pode ser com um clínico, mas precisa ser avaliada por um médico.
Além desse seminário realizado na Câmara, as ações do Setembro Amarelo na cidade ainda vão contar com uma caminhada pela vida que vai ser realizada no dia 29 de setembro na Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários. No evento, os participantes passarão pelas principais ruas e avenidas da cidade, entregando material de orientação e prevenção ao suicídio. Recentemente, um projeto de autoria do vereador Dr. Elton inseriu a caminhada no calendário oficial de eventos da cidade. E São José dos Campos ganhou um reforço a mais na conscientização e prevenção do câncer do intestino. Um intestino inflável de mais de 2 metros de diâmetro ficou exposto em um dos shoppings da cidade para apresentar à população um pouco dos sintomas e da importância do tratamento precoce da doença. Esta iniciativa, que também marca o lançamento de um programa municipal de prevenção ao câncer do intestino, contou com apoio e presença de autoridades e também dos vereadores da Câmara. Os detalhes você confere na reportagem. Este aqui é o intestinão. É uma réplica de 2,5 metros de diâmetro do intestino humano. Por dentro temos uma amostra de como é o órgão tão importante para o nosso corpo, mas uma amostra também de um assunto não muito agradável, o câncer no intestino. O Olavo escapou por pouco da doença. Há 2 anos ele teve o que chamamos de divertículos, pequenas saliências no intestino que, se não tratadas, podem evoluir para casos mais graves, como o próprio câncer. A alternativa para o Olavo foi a cirurgia. A questão maior, que é do divertículo para o câncer, é muito próximo. Você começa a ter pólipos, que são o divertículo para dentro do intestino. Você tem isso de uma maneira muito alta. Isso, para caminhar para um câncer, é muito rápido. Curado e sem risco de câncer, o Olavo agora faz questão de alertar a população sobre a importância da prevenção e dos cuidados que devemos ter com o nosso intestino. E esse é também o objetivo do Intestinão. A ideia é promover uma ação educativa, uma realização da Associação Brasileira para a Prevenção do Câncer do Intestino. Por isso, a população está convidada a fazer uma visita guiada por dentro do nosso intestino. Nesse passeio pelo intestino, o público vai poder ver de perto alguns sinais que o organismo vai apresentando antes da identificação ou da formação do câncer. Por exemplo, um dos primeiros sinais é a formação de hemorroidas e também de úlceras. Aqui, a gente já pode observar um dos estágios iniciais da doença. Nesse estágio, o processo de colonoscopia já é suficiente para a retirada dos possíveis nódulos e as chances de cura são altas. Mas se em um descuido o paciente não procurar um médico, a evolução da doença é grave. Os pólipos já são outros sinais indicadores da doença, e se não retirados, a situação vai se complicando com lesões mais intensas, culminando no que os médicos chamam de doença de Crohn, na qual é preciso até mesmo retirar o intestino. E é essa e todas as outras complicações do câncer do intestino que a comunidade médica quer evitar. Por isso a prevenção é tão importante. Nesse sentido, São José dos Campos vai ampliar as ações do Programa de Rastreamento do Câncer do Intestino. Esse anúncio foi apresentado em um evento que contou com a presença de algumas das maiores autoridades médicas na área, como a médica Angelita Rabrangama, presidente da Associação Brasileira para a Prevenção do Câncer do Intestino, e o Dr. Paulo Hoff, diretor-geral do Instituto de Câncer de São Paulo, além de outras autoridades médicas, dos vereadores da Câmara, Dr. Elton, que compôs a mesa, Marcão da Academia e Sérgio Camargo, e também do secretário de Saúde e do prefeito Felício Ramute. Entre as metas do programa está o aumento na oferta do exame de PSO, um dos indicadores da doença, que passará de 190 exames mensais para 450. Identificando-se um pólipo, ele é uma lesão pré-cancerosa, ainda não se transformou em um câncer, ele é retirado por meio da colonoscopia. Dessa forma, o paciente não passará pela perda de peso, disseminação da lesão, depois necessidade de tratamento cirúrgico e também químio e radioterapia. Então, o diagnóstico precoce fará toda a diferença. No evento foi reforçada a necessidade da prevenção. Segundo os médicos, o câncer do intestino, se diagnosticado na fase inicial, tem altas chances de cura. E como já falamos no início da reportagem, o processo de colonoscopia é capaz de eliminar os futuros tumores. Ganha o paciente que não corre o risco de ter a doença e ganham os cofres públicos do município que evitam a realização de cirurgias de alto custo. No ano de 2018, foram quase 12 milhões gastos pela Secretaria de Saúde no tratamento dos pacientes que vieram a ter realmente positividade do câncer, né? E com esse rastreamento, onde vai ser feito o PSO,
né, das fezes e a colonoscopia, a gente pode conseguir, com certeza, além da qualidade de vida que isso, né, não tem nem como quantificar, justamente a parte financeira que deve por volta de 7 milhões a menos do impacto e que a gente pode, com esse dinheiro, fazer outras coisas lindas como essa. Para os vereadores da Câmara, esse reforço na prevenção tem um papel fundamental na qualidade de vida e manutenção da saúde no município. Trazer isso para São José dos Campos é adiantar o diagnóstico, adiantar o tratamento. Nós temos também na Câmara Municipal, tramitando um projeto de minha autoria, que traz para 45 dias o tempo máximo para iniciar o tratamento após uma pessoa ser diagnosticada. Isso é muito importante para a nossa cidade, né? Essas iniciativas que a Prefeitura tem trazido, que as iniciativas privadas têm trazido para São José dos Campos em adiantar o diagnóstico e iniciar o tratamento quanto antes possível. A gente, como vereador, tem uma preocupação muito importante de caminhar junto com as associações, as entidades que trabalham bastante nessa área, para a gente também colocar em projetos de lei, né, para que crie-se os dias, o trabalho de conscientização, o trabalho educacional com a população, todos somando junto para fazer desse trabalho que ajude toda a população josense e que seja referência para o Brasil todo. Então tem que ser apoiado, tem que ser discutido e temos que estar aqui junto com todos. E já que estamos falando em prevenção do câncer no intestino, algumas dicas são importantes. Tenha uma vida saudável e pratique atividades físicas regularmente. Uma dieta balanceada é muito importante. Evite alimentos industrializados. O consumo de fibras também é essencial para o bom funcionamento do intestino. E claro, faça exames regularmente, principalmente se você passou dos 50 anos de idade. Em se tratando de incidência das demais patologias oncológicas, ele é um dos cânceres mais incidentes no meio da nossa população e prevenível. Né? A gente consegue reduzir bastante. Ele é talvez o câncer com maior incidência no meio da população geral. E é o que mais causa morte, inclusive, chegando a entre 8% e 9% de mortalidade por ano. E para reforçar ainda mais esse recado, quem passa por um procedimento sério como o Olavo, que você conheceu no início da reportagem, sabe o quão importante é se prevenir. O melhor remédio para tudo isso que a gente está vendo aqui é a prevenção. Esse é o caminho. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.